Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia! Bom dia, internautas! Hoje, nossa proposta é falar um pouco sobre cura interior. E trago para vocês uma pequena síntese, porque na realidade é um assunto muito vasto, muito importante para quem quer ser mais feliz nesta vida. Vamos começar sabendo que Deus nos ama, Deus sempre quer o melhor. E nós precisamos também nos amar e sermos melhores para o irmão, para a sociedade, para o mundo. E a cura interior, ela é essa porta de entrada para que este homem se descubra como um ser amado. Em Romanos 7, 15, 23, nós vemos como nós precisamos ser curados. Romanos diz assim: sou aquele que sou, vejo o bem, aprovo e me acho a fazer o mal. Que coisa, né? Um pouco contraditória. Eu sei o que é o bem, quero viver o bem, me proponho a viver o bem, mas no final acabo preferindo o mal. Nota-se que há um descompasso, né? Dentro da gente é como se existisse um outro, uma outra. É o bem e o mal que brigam, que litigam, como diz em italiano, litigare, que brigam entre si. É uma coisa assim que a gente muitas vezes não entende. Eu queria fazer isso, o bem, por que eu escolhi o mal? Então, o pecado é essa porta que impede que essa cura se processe de uma forma real, verdadeira. Porque o pecado é como se fosse uma porta que é invisível, que nos distancia do amor de Deus, que nos distancia do próprio Deus. Não é Deus que se distancia de nós. Não, somos nós que nos distanciamos de Deus a partir do momento que o pecado entra na minha vida. Então o pecado não diminui o amor que Deus tem por mim, por cada um. Não diminui. O homem recebe ou recusa esse amor. Deus é amor. Então, a partir do momento que eu estou curada interiormente, eu estou aberta a amar e ser amado. A partir do momento que eu não estou curada interiormente, eu recuso a amar. Eu me recuso a amar a mim mesmo e aos outros. Muitas vezes sou uma pessoa muito complicada. Até mesmo eu não me entendo. Eu não me entendo. Tem coisas que eu faço, que eu sinto, que eu penso e que muitas vezes se pergunta por que eu estou pensando assim? Por que eu estou sentindo assim? Eu não me entendo. Então, o bloqueio é do lado do homem e não do lado de Deus. Deus quer nos amar. Deus é amor. Deus é um Pai amorosíssimo. Mas as nossas feridas fazem com que esse amor eu não aceite, eu não queira, eu rebata. Então, a cura interior, muitas vezes, ela não foi colocada no seu devido lugar, né? Nós procuramos sempre mais a cura física. Aí eu tenho uma determinada doença, ou eu tenho uma determinada fragilidade a nível físico, e eu quero ser curado. Mas sem saber que para se alcançar uma cura física, é necessário primeiro passar por um processo interno, uma cura interna. E a falta de perdão é algo que bloqueia a cura interior e, posteriormente, a cura física. Então, muitas vezes eu não perdoei a Deus por alguma coisa que aconteceu na minha vida, alguma coisa que eu pedi a Deus e Deus não me respondeu, e que eu não entendi porque Deus não me deu, e me revolto e não perdoo. Outras vezes eu não perdoo a mim mesmo, por determinadas situações que vivi, que fiz, de escolhas erradas.
e que me causaram consequências negativas. Não me perdoo, não perdoo a outros que me feriram, que me magoaram, que me fizeram sofrer. Então, a falta de perdão, ele bloqueia esse amor que flui constantemente, que é o próprio Deus. Então, quando eu me afasto de Deus, eu começo a perder vamos dizer assim, o horizonte. Eu perco o horizonte. Eu começo a querer fazer a minha vontade e perco o horizonte que é Deus. Todo ser humano precisa de cura interior e de libertação. Por quê? Porque nós passamos constantemente por sofrimentos. Nós passamos constantemente por traumas, por decepções, por uma série de coisas que vão acarretar feridas. Feridas, relacionamentos mal sucedidos, profissões que escolhemos e que não somos bem sucedidos, estudos, enfim. Passamos por situações que vão nos causar feridas. Grandes, pequenas, não importa. Essas feridas serão causadas. Estamos no mundo. Embora busquemos as coisas do alto, devemos buscar as coisas do alto, mas estamos no mundo. Seremos feridos e iremos ferir. Outra também questão são contaminações. Estamos no mundo cada vez mais distantes de Deus. As pessoas estão buscando a felicidade em lugares diversos. E muitas vezes, esses lugares, essas coisas que nós buscamos porque queremos ser felizes, buscamos a alegria, buscamos a felicidade, muitas vezes não vão nos gerar coisas positivas e vão nos tornar cada vez mais distantes de nós mesmos e distantes do nosso Criador. A cura interior é a cura da alma. Eu preciso curar minha alma para eu chegar a curar o meu físico. Eu preciso ter uma alma curada, eu preciso ter um interior curado. Então, muitas doenças, somatizações, elas são decorrentes disso, dessa falta dessa cura interior, desse perdão, dessa capacidade que eu tenho de dizer assim: eu não sou nada e do pó nasci, mas tu me amas e morrestes por mim. Diante de ti só posso exclamar: teu sou, como a música nos remete. Essa música ela nos fala que eu não sou nada. A partir do momento que eu reconheço a minha fragilidade de criatura, aí sim, eu abro um caminho para um diálogo interior, para uma possibilidade de uma porta se abrir e a cura interior se processar. Então, as emoções, sentimentos mal resolvidos podem causar todas essas feridas. As contaminações também espirituais podem também se manifestar em forma de quê? De carências, de bloqueios emocionais, de doenças psicossomáticas, e que tem muitas vezes sintomas reais. Eu sinto dores de cabeça, eu sinto náuseas, eu sinto doenças que são concretas, que se materializam, mas que na realidade o cunho, o fundo é a nível interior, é nível espiritual. Eu preciso curar o meu interior a fim de que eu possa viver bem o meu exterior. Por exemplo, muitas vezes pessoas que têm vícios, elas precisam de uma cura interior, porque elas foram buscar nos vícios uma forma de compensação, compensar uma dor, uma perda, uma falta de realização interior, uma falta de sentido interior. Então, pessoas que têm vícios, que buscam no vício uma satisfação, uma compensação de algo que está faltando. Essas pessoas muitas vezes podem ter problemas emocionais ou de contaminação. Criam em si muitas rejeições e doenças que são comuns. Por exemplo, doenças de fundo emocional, úlceras, gastrites, dores de cabeça. Essas são doenças que se materializam a nível físico. Asmas, problemas na visão, na audição, cegueira, tiques,
São doenças que se materializam, mas se a gente for fazer um diagnóstico real, lá atrás mesmo, por que elas surgiram? Como surgiram? A partir de que momento surgiram? Foram desencadeadas em que momento? Muitas delas podem ser de cunho emocional. Vieram de uma perda, vieram de uma rejeição, vieram de alguma situação que inicialmente aparentemente não traria consequências, mas que posteriormente trouxe e que se materializou a nível físico, se expressou a nível físico. A agressividade pode também ser um sintoma, assim, se demonstrar que há necessidade de uma cura interior. As pessoas muitas vezes inertes, não têm sentido para a vida, sem reações. Há uma necessidade também aí, vamos analisar se não há uma necessidade de cura interior, sim. Padre Rufus Pereira, ele dizia assim: a cura espiritual não acontece sem que a pessoa passe por uma profunda cura interior, pois caso contrário a pessoa poderá continuar em seus hábitos compulsivos de pecado. Se eu não passo, se eu não me reconheço como frágil, como um ser que necessita constantemente de cura, porque constantemente nós somos feridos e ferimos. E se eu não tiver essa necessidade constante de me observar meus atos, minhas ações, o meu corpo que fala, né, eu vou escamotear situações e que vão acarretar, na realidade, mal para mim mesmo e para os outros, porque nada pior do que você conviver com uma pessoa que, entre aspas, é insuportável, que muitas vezes a pessoa não se aguenta e não aguenta também, os outros também não aguentam ela. Então nós temos que rever quem sou eu, por que eu ajo assim, por que eu falo assim. Será que não daria para eu ser uma pessoa mais amorosa, mais equilibrada, conhecer mais as minhas fragilidades e tentar superá-las? Como superar essas minhas fragilidades? Então, muitas vezes, exemplo, uma pessoa que é viciada em drogas. Então, ela, num processo de cura interior, ela vai ter que achar causa. O que a levou a buscar as drogas? Qual foi o gatilho que desencadeou essa necessidade de compensação? Bem, a partir daí, a gente tem que observar o seguinte: 3 passos concretos para que a gente possa fazer um diagnóstico real, né? Vamos tentar ver como é que eu posso me ajudar. Deus quer nos ajudar sempre, mas eu preciso me ajudar, eu preciso primeiro me amar. Porque eu digo, eu amo A, eu amo B, mas muitas vezes eu não me amo. E a palavra amor, hoje em dia, está tão desgastada, tão desvalorizada, e que eu só amo aquilo que eu conheço, eu só amo se eu demonstrar não só com palavras, mas em gestos concretos, cotidianos, no meu dia a dia. Então, voltando, o primeiro passo é ter necessidade. A necessidade de, não, eu preciso de cura interior. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou me observar, vou buscar um diagnóstico. E para isso, muitas vezes, eu vou ter que pedir ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, por favor, vem em meu socorro e me mostre por que eu fico triste. Muitas vezes eu levanto, estou triste. Muitas vezes, eu conversando com outras pessoas, elas falando de suas vitórias, de seus sucessos, eu me sinto inferior. Quantas vezes, Espírito Santo, eu me senti rejeitada, até por meu pai, minha mãe, meus familiares, pessoas que eu amo. Então, buscar, conversar com o Espírito Santo, dialogar e pedir através, né, desse contato, desse diálogo, você começar a escrever o que vier. Olha, eu me sinto assim porque quando eu estou muito estressada, eu começo a ser muito agressiva, eu me sinto inferior, não sei nem porquê,
Mas aí você vai buscar raízes lá no seu passado. Buscar raízes. Então, a questão histórica, do seu histórico pessoal, é importante você saber de sua história, buscar saber sua história com seus pais, familiares, para tentar entender muitas vezes quem você é. Descobrir em que áreas de sua vida você precisa de cura. Né? Que áreas da minha vida estão feridas? Né? Examine os sintomas para achar a raiz. Quais são os sintomas? Muitas vezes eu não tenho ânimo para a vida, triste, sinto muita inveja das pessoas, ciúmes, raiva, desânimo, muitas vezes angústia, levanto com sentimentos de angústia, medo do futuro, medo do meu presente, porque tantas coisas. É preciso fazer um diagnóstico. Né? Onde surge